Hoje nós vamos falar sobre reforma tributária. É um assunto que está sempre em pauta no Brasil e, ao mesmo tempo, nunca avança. Meu nome é Felipe Calabres e nesse vídeo nós vamos discutir um pouco sobre o que seriam os bons princípios de uma boa tributação e o que está sendo discutido no Brasil hoje. A reforma tributária é um dos temas que está sempre na pauta política do Brasil. E apesar da dificuldade de fazê-lo avançar, por incrível que pareça, há um amplo consenso sobre quais devem ser os princípios de uma boa tributação. Um bom sistema tributário deve promover justiça tributária, que significa cobrar mais de quem tem mais e cobrar menos de quem tem menos. É um princípio que faz reduzir as desigualdades econômicas. E um outro princípio fundamental é o princípio da simplificação. Um bom sistema tributário deve ser simples de entender, deve ser transparente, onde o pagador sabe exatamente quanto deve pagar e a quem deve pagar. Agora, qual é o problema do Brasil? O sistema tributário brasileiro é ruim sob os dois aspectos. O Brasil tem um sistema tributário complexo, com um conjunto enorme de regras, um emaranhado de exceções, de alíquotas diferentes, o que faz com que as empresas tenham que gastar tempo e dinheiro para calcular o quanto elas devem pagar de tributo. Além disso, o sistema tributário brasileiro também é injusto. Isso porque o Brasil tributa muito o consumo, que são os impostos indiretos, aqueles que não olham para a renda de quem está pagando. Como os mais pobres tendem a reverter toda a sua renda em consumo e o imposto que incide sobre os produtos é o mesmo para todo mundo, os mais pobres acabam pagando proporcionalmente mais impostos que os mais ricos. Isso aprofunda a desigualdade econômica e social de um país que já é bastante desigual. Ora, se há consenso sobre quais são os princípios de um bom sistema tributário, por que a reforma no Brasil nunca avança? Fundamentalmente, porque a reforma tributária mexe com interesses de lado a lado. Primeiro, porque uma ampla reforma mexe com os tributos que todos os setores econômicos são obrigados a pagar. Assim, qualquer mudança na legislação e nas alíquotas gera um temor desses setores de que eles saiam perdendo e acabem pagando mais com a reforma. E os entes federados também temem sair perdendo arrecadação, uma vez que a reforma vai mexer com a estrutura dos impostos estaduais, municipais e federais. Isso faz com que a reforma tributária seja um dos temas mais complexos do ponto de vista político. E o que está sendo discutido hoje no Brasil? Existem duas PECs tramitando no Congresso Nacional, a PEC 45 e a PEC 110. Ambas tratam fundamentalmente do princípio da simplificação e propõem a criação de um imposto único, não cumulativo e de alíquota uniforme, o chamado IVA. Os detalhes, as regras de transição, as alíquotas, como tudo isso vai funcionar, ainda está sendo discutido no Congresso Nacional. E nós vamos seguir acompanhando. Se você quiser continuar acompanhando esse assunto, siga os vídeos do Economia em Foco e as publicações da Fundação Podemos nas redes sociais.